Ufa! Quinta e última parte aqui da nossa videoaula de 19 de janeiro. Então vamos fazer aí, para fixar esse procedimento, mais um exemplo. E mais uma vez o 2500, que também foi o último exemplo da aula de quinta-feira passada, 14 de janeiro, para o procedimento de cálculo da contribuição previdenciária, tá bom? Por que eu fiz isso? Ora, justamente para que nessa parte introdutória, inicial do cálculo do imposto de renda, vocês já estejam familiarizados com o passo a passo, né? Faço a decomposição lá, bonitinho. Aí depois eu vou lá, calculo direitinho o valor que vai ser descontado. Veja que aqui, pessoal, nós estamos usando, né? Nós estamos num exemplo que é a terceira faixa do imposto de previdenciário, né? Do INSS, tá bom? Então a contribuição, esse valor 2.500, esse salário nominal bruto de 2.500 corresponde à terceira faixa do, no caso, né, do nosso exemplo, no terceiro ano, desculpa, a quarta faixa do nosso, da nossa tabela do INSS, tá bom? Não, desculpa, é a terceira mesmo, desculpa. É a terceira. Bom, aí tá. Por que eu, né, resgatei que é a terceira faixa lá do INSS? Porque agora, quando eu calculo a base de cálculo para o imposto de renda, né? Então, olha lá, eu pego os 2.500, que é o salário nominal bruto, desconto a contribuição previdenciária, R$ 217,39, e chego ao valor de R$ 2.282,61. O que eu descubro na hora que eu olho a tabela de incidência mensal? Que é a segunda faixa. Então veja que não há nenhuma relação das faixas, dos intervalos de valores da tabela do INSS, do Instituto Nacional do Seguro Social, não tem nenhuma relação a tabela do INSS com a tabela da Receita Federal para o imposto de renda pessoa física. Então, no imposto de renda pessoa física, esse salário de 2.500, descontado a contribuição previdenciária, ele vai enquadrar, né, a base de cálculo vai ficar enquadrada na segunda faixa, que é a da alíquota de 7,5%. Não é a primeira faixa, que é a faixa isenta, mas é a segunda faixa, que é a primeira com o valor, né, com a alíquota para ser de fato descontada. Tá bom? Então não tem, ele ficou na terceira faixa, na quarta faixa do INSS, então ele vai ficar na terceira, na quarta faixa do IRRF. Nada a ver. Esse é um exemplo clássico aqui de que não há nenhuma relação entre as duas tabelas, e não é porque ficou numa faixa que obrigatoriamente ficará na mesma faixa da outra tabela, tá bom? Ao contrário, como aconteceu agora, lá estava na terceira faixa, aqui ficou na segunda, tá bom? Muito bem, então vamos aplicar a alíquota de 7,5% e uma parcela dedutível de R$ 142,80, lembrando que esse valor depois eu explico como é que a gente chega lá, tá bom? Numa outra videoaula, não hoje. Aplicando o 7,5% sobre R$ 2.282,61, que é o valor de base de cálculo, não é o salário nominal bruto, não é o valor de base de cálculo, eu chego a R$ 171,19. Subtraio a parcela dedutível, que também está lá prevista na tabelinha, R$ 142,80, e chego ao desconto do imposto de renda retido na fonte, que será, neste caso, neste exemplo, R$ 28,39. Nossa, professor, mas R$ 28 não é pouquinho? Bom, para quem ganha menos, paga menos. Lembra a ideia de você buscar a equidade na tributação? Esse é um esforço do governo, de todos os governos. É verdade que às vezes esse esforço não é assim, é esforço. Mas a intenção, né, da administração pública é promover a equidade, né? E no caso da tributação, né, pensando no pagamento de impostos, de taxas, o Estado, né, o governo, ele deve, né, buscar essa equidade por meio justamente de cálculos progressivos. Então, quem ganha menos, quem é mais desfavorecido, paga menos, tem um valor menor, né, de tributação, e quem é mais bem favorecido, muito rico, muito rico,
cobraria mais. Apesar que aqui no Brasil não existe ainda, quer dizer, existe na lei, mas ainda não é praticado porque falta regulamentação, o imposto sobre fortunas, né, que está faltando. No mundo aí tem 2, 3 países só que não tem, um deles é o Brasil, né? A grande maioria, todos os outros, inclusive os muito capitalistas, como é o caso dos Estados Unidos, existe imposto sobre fortunas. Bom, fechar o parênteses aqui e continuar a nossa explicação do imposto de renda retido na fonte. Então, nesse nosso último exemplo aqui, do salário de R$ 2.500, o imposto de renda retido na fonte, né, calculado aqui, será de R$ 28,39. E aí eu posso calcular o salário líquido naqueles termos que eu já expliquei, eu não vou repetir mais, porque eu já falei que eu não ia repetir, repeti 3 vezes já. Eu vou primeiro somar o valor do INSS, da contribuição previdenciária, R$ 217,39, e o valor a ser descontado para fins de imposto de renda à pessoa física. Né? No nosso caso aqui, o IRRF, de R$ 28,39. Somo esses dois e subtraio do valor nominal bruto do salário. Então eu pego R$ 2.500 e subtraio R$ 245,78, chegando ao salário líquido de R$ 2.254,22. Então, para quem tem um salário nominal bruto de R$ 2.500, né, considerando apenas e tão somente o imposto de renda e a contribuição previdenciária, lembrando que nós estamos aqui, né, num exemplo hipotético, que não corresponde com a grande maioria da realidade, porque existem outros cálculos que são muito comuns também acontecer, mas que não estão sendo feitos para não complicar a vida de vocês, nesses termos, nessas condições descritas. Então, alguém que tenha um salário nominal bruto de R$ 2.500 tem um salário líquido de R$ 2.254,22. Nossa, professor, aí dá aquela sensação de que o desconto é menor, né? E é exatamente isso que tem que acontecer. Isso é equidade. Eu ganho menos, o desconto é menor. E essa percepção ela tem que ser, de fato, né, real. Então eu tenho que olhar e falar assim, nossa, para quem ganha R$ 2.500, o desconto foi pequenininho, né? Ficou 2.200. Nossa, quem ganha 6.000 teve desconto lá de quase R$ 1.500. Exatamente essa percepção que a gente tem que ter. Apesar de que R$ 6.400 é um salário razoável, não é muito bom, não. Aquele desconto tá exagerado. Mas por que está exagerado? Porque não está ocorrendo a atualização da tabela de incidência mensal da Receita Federal, que é a tabela utilizada, né, como referência aqui para descoberta, para identificação da alíquota e da parcela dedutível do imposto de renda pessoa física, tá bom? Mas, enfim, apesar de ser um valor ainda muito pequeno, né, 6.000, mas essa diferença que nós percebemos claramente, né, muito claramente, entre o que acontece com o valor de R$ 6.400 e o que acontece com o valor de 2.500, é exatamente isso que tem que ser percebido pelas pessoas quando a gente fala de tributação progressiva, né, de cálculo progressivo e de uma intenção de equidade, tá? Só que esses valores deveriam ser mais para frente, né? Deveriam ser valores superiores aí a 20.000, que aí sim, né? Aí você poderia ter uma distribuição de renda mais justa, tá? Porque hoje a nossa tributação ela está sobrecarregando a classe média, que é essa faixa aí, né? Dos 6.000 até uns 14, 15.000, essa faixa que seria da classe média, ela está sendo muito sobrecarregada, ela está sendo considerada elite, e ela não é. Então, ela deveria pagar mais que quem é pobre, que quem tem um salário de R$ 2.000? Sim, mas não tanto, né? Não, não de forma tão expressivamente percebida como deveria se eu estivesse falando de um salário de 17.000, de 22.000 e assim por diante, tá? Bom, pessoal, então nós fizemos aí de novo, né, 4 exemplos. Nossa próxima aula, dia 21, nós continuaremos a falar de cálculos trabalhistas, tá bom? E agora, essa semana ninguém escapa, tem exercício. Só que aí, como eu falei para vocês, eu já vou aproveitar e
com um valor de salário, vocês já vão fazer todas as contas. O cálculo do INSS, o cálculo do FGTS, o cálculo do imposto de renda retido na fonte. Os 3 cálculos. Então todo mundo será obrigatório, presta bem atenção. Será obrigatório na entrega de todos os exercícios o cálculo do FGTS, do INSS e do IRRF. Esses 3 cálculos, tá? E eu achei melhor já fazer uma bateria só de exercícios, né? Porque aí você aproveita aquele mesmo enunciado e já faz os 3 cálculos. Do que fazer uma lista para FGTS, depois uma lista para o INSS, depois uma lista para o IRRF, e no caso do IRRF, refazendo, né, os cálculos do INSS, porque não tem como calcular imposto de renda retido na fonte sem antes calcular a contribuição previdenciária. Então ele já faz uma lista que contempla os 3 cálculos, que é o suficiente, né, o satisfatório aqui, até para termos de avaliação, tá bom? E é óbvio, com os exercícios aí vocês vão surgir as dúvidas, né? Talvez fique mais fácil também para vocês elaborarem as perguntas e a gente dialogar por meio do fórum de dúvidas. E se eventualmente eu perceber que a coisa está muito complicada de entender, né, esse passo a passo que eu fiz não foi suficiente, a gente pode marcar, por exemplo, um encontro presencial para fazer um esclarecimento maior, tá bom? E eu ficarei aí à disposição de vocês para uma coisa mais especial nesse sentido, né? É que eu não gostaria de falar em aula online, né, em aula síncrona online, porque nós sabemos aí da dificuldade de boa parte de vocês para acompanhar uma aula síncrona online, tá bom? Mas, entre aspas, seria mais ou menos isso caso eu perceba que há muita dificuldade, tá bom? Pessoal, dúvidas, escrevam no fórum de dúvidas. Estejam atentos, então, essa semana tem lista de exercícios, tá? E muito obrigado pela atenção de vocês. Continuem se cuidando, porque a pandemia não acabou. Nós temos uma esperança agora, né? A vacina, de fato, agora é realidade, né? Está aprovada aí, Coronavac, Oxford. Agora é esperar a produção, a distribuição e torcer, né? Para que essa produção e a distribuição sejam eficientes e que nós possamos, né, no menor prazo possível, vacinar todo mundo para que possamos, de fato, voltar não uma normalidade como era antigamente, mas a esse novo normal, né, pós-pandemia, que nos permita novamente o convívio social, a proximidade uns com os outros, tá bom? Que eu sei que está fazendo falta para vocês, principalmente para vocês adolescentes, mas para nós também, professores. A gente também sente falta, né? Tá bom? Então, um forte abraço para vocês, para a família de vocês, todos aí, então se cuidem, tá?